Olá, sou Fernanda Coelho, aluna do curso de especialização em biotecnologia pela Unifesp, e hoje vou apresentar meu trabalho de conclusão, intitulado Marcas epigenéticas do estresse e suas implicações para a saúde mental. Nos últimos anos, a saúde mental se tornou um desafio urgente no Brasil. Mais de 26% da população tem diagnóstico de ansiedade, e entre 2022 e 2024, os afastamentos do trabalho por motivos psicológicos aumentaram em 134%. Mesmo com os avanços do conhecimento genético, ainda não conseguimos explicar por que pessoas expostas às mesmas situações têm respostas tão diferentes. Por que algumas desenvolvem transtornos e outras não? Por que gêmeos idênticos com o mesmo DNA podem ter trajetórias emocionais completamente distintas? Parte dessas respostas está na epigenética, conjunto de mecanismos que regula quando e como os genes são ativados sem alterar a sequência de DNA. Podemos fazer a analogia de que a genética seria o texto e a epigenética é quem decide quais páginas serão lidas. Entre os mecanismos epigenéticos mais estudados na área de saúde mental, destaco a metilação do DNA e a atividade de RNA não codificante, microRNAs. São processos naturais e essenciais ao corpo, mas que podem sofrer alterações em consequência de fatores intrínsecos, como desequilíbrio hormonal, predisposição genética e resposta imunológica, e extrínsecos, como estresse, exposição a substâncias e traumas. A metilação do DNA é uma modificação química em que o DNA recebe pequenos marcadores, chamados grupo metil, CH3, em regiões específicas. Quando a região promotora do gene está muito metilada, esse gene tende a ficar menos ativo ou desligado. Situações de estresse ou experiências adversas podem aumentar ou diminuir essa metilação, mudando a forma como certos genes se expressam. Já o RNA não codificante é um tipo de RNA que não produz proteínas, mas que ajuda a controlar quais genes serão ativados ou silenciados. Ele faz isso interferindo no RNA mensageiro, podendo bloquear sua tradução ou provocar sua degradação. Neste trabalho, focaremos em 3 eixos principais: o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HPA, com destaque para os genes NR3C1 e FKBP5, o sistema serotoninérgico, especialmente o gene SLC6A4, e a regulação por microRNAs. O eixo HPA é o centro da nossa resposta ao estresse. Quando estamos sob ameaça, produzimos o cortisol, e o corpo precisa saber quando parar essa resposta. O gene NR3C1 é essencial nisso, porque ele codifica o receptor de glicocorticoides GR, que funciona como um sensor do cortisol. Quando sua região promotora fica muito metilada, como ocorre após experiências adversas na infância, por exemplo, a expressão do receptor diminui. Com menos receptores, o feedback negativo enfraquece e o cortisol permanece elevado por mais tempo, aumentando a vulnerabilidade emocional e o risco de transtorno depressivo maior e transtorno de personalidade borderline na fase adulta. Outro gene importante é o FKBP5, que funciona como um freio interno, evitando que o receptor GR responda rápido demais ao cortisol. Esse mecanismo faz parte de um pequeno circuito de autorregulação dentro da própria célula, que ajuda a controlar a atividade do gene NR3C1. Diferente do comportamento padrão relativamente consistente do NR3C1, o FKBP5 mostra um comportamento variável. Em pessoas com determinados alelos de risco, o trauma infantil pode levar à hipometilação desse gene, aumentando sua expressão e causando resistência ao cortisol. Em outros contextos biológicos, como o placentário, o estresse materno antes ou durante a gestação pode levar à hipermetilação do FKBP5, resultando em consequências no desenvolvimento fetal. Isso mostra que o FKBP5 é mais sensível ao tipo de tecido e período de desenvolvimento do que o NR3C1. O sistema serotoninérgico também demonstra sensibilidade epigenética. O gene SLC6A4, que codifica o transportador de serotonina, possui o polimorfismo 5-HTT-LPR. Pessoas com alelo curto têm menor expressão do transportador, resultando em menor recaptação da serotonina e, portanto, maior permanência do neurotransmissor na fenda sináptica, o que aumenta a reatividade emocional e a sensibilidade ao estresse. Estudos mostram que em experiências adversas, incluindo abuso sexual e bullying, podem aumentar a metilação desse gene. Por exemplo, em gêmeos idênticos, só aquele que sofreu bullying apresentou aumento de metilação do gene SLC6A4 aos 10 anos. Aos 5, ambos eram iguais. Além disso, essa alteração foi relacionada a uma menor resposta de cortisol ao estresse, sugerindo uma conexão funcional entre modulação epigenética da via serotoninérgica e a reatividade do eixo HPA.
Por fim, diferentemente de alterações de metilação que tendem a ser mais lentas e estáveis, o mecanismo dos microRNAs é particularmente importante porque provoca respostas mais rápidas e dinâmicas. No contexto da neurobiologia do estresse, alguns microRNAs têm sido repetidamente associados à regulação do eixo HPA e à vulnerabilidade psicopatológica. Um exemplo é o microRNA 29, frequentemente citado em estudos de trauma e estresse crônico, que participa da modulação de vias inflamatórias e da plasticidade neural. Outros microRNAs bem caracterizados incluem o microRNA 124, que regula indiretamente a expressão de NR3C1 e costuma estar aumentado em casos de depressão, e o microRNA 16, que controla a expressão do transportador de serotonina, conectando o sistema serotoninérgico ao estresse. Assim, embora centenas de microRNAs estejam envolvidos na resposta ao estresse, o padrão geral que emerge é de uma regulação refinada e adaptativa, em que microRNAs funcionam como sensores epigenéticos do ambiente. Eles ajustam rapidamente a expressão de genes chaves como NR3C1, FKBP5 e SLC6A4, contribuindo para diferenças individuais na recuperação do estresse ou na progressão para transtornos psiquiátricos. Entender essas marcas epigenéticas abre caminhos importantes para a saúde mental. Pesquisas mostram que intervenções psicoterapêuticas, especialmente as baseadas em exposição, regulação emocional e processamento de traumas, podem modificar padrões epigenéticos associados ao estresse, contribuindo para uma resposta mais equilibrada do eixo HPA. Compostos incluindo moduladores de metilação ou de microRNAs também estão em desenvolvimento, enquanto alguns medicamentos já utilizados na prática clínica, como determinados estabilizadores de humor e antidepressivos, apresentam efeitos epigenéticos secundários, sugerindo que parte de sua eficácia pode envolver esses mecanismos. Além disso, perfis epigenéticos vêm sendo estudados como possíveis biomarcadores, capazes de indicar quem tem maior risco de desenvolver determinado transtorno ou quem tende a responder melhor a certos tipos de tratamento. Isso aponta para um futuro de tratamento mais personalizado, no qual terapias e intervenções são adaptadas às necessidades biológicas e ambientais de cada pessoa. Em resumo, o estresse não afeta apenas o nosso comportamento no presente, ele deixa marcas biológicas que podem influenciar nossa saúde mental ao longo da vida. A epigenética nos permite enxergar essas marcas e, mais importante, revela caminhos para preveni-las, modulá-las e desenvolver estratégicas terapêuticas mais eficazes e direcionadas. Aqui estão listadas as referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento do trabalho e muito obrigada pela sua atenção.